Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus por esse tempo maravilhoso de louvor. Convido você agora para abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Amém. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz assim: Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Muito bem, queridos, nós temos mais uma vez diante de nós o texto da ceia e a oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez celebrarmos a ceia do Senhor. Numa primeira leitura no texto, você pode perceber que se uma pessoa não tiver conhecimento do que o texto está dizendo, essa reunião não faz muito sentido. Uma pessoa pode facilmente, num culto como esse, falar assim: por que nesse culto se come um pedacinho de pão e se toma um pouquinho de suco de vinho, de David, ou vinho, ou suco de uva? Por quê? Sem uma compreensão do que o texto está dizendo, a celebração da ceia fica confusa. A pessoa pode fazer sem saber por que está fazendo. Então, no texto você encontrou palavras que disse que Paulo está ensinando à igreja aquilo que ele recebeu de Jesus. E ele está se referindo àquilo que Jesus fez na última Páscoa, na primeira ceia, que está registrado em Mateus, Marcos, Lucas. Os três evangelistas registram com mais detalhes o que Paulo está falando. E ele está dizendo que a ceia, ela deve ser um memorial. Você deve saber o que isso já representou no passado. Está dizendo também que a ceia, ela tem uma promessa do futuro, porque Jesus disse: essa é a última que eu tomo com vocês, e a gente não vai tomar mais uma ceia junto, a não ser no reino de meu Pai. Jesus disse: a próxima ceia que vocês vão tomar comigo, presente visivelmente, não mais em espírito, vai ser no reino de meu Pai. Lá nós vamos tomar todos juntos. Então a ceia, ela não se explica dentro de um contexto denominacional, dentro de um contexto local. Existem milhões de pessoas, desde que Jesus instituiu a primeira ceia, que se reúnem mensalmente ou semestralmente, ou quantas vezes quiserem, para celebrar a ceia. E todos que fazem em qualquer lugar, em qualquer língua, tribo, povo ou nação, eles estão na mesma aliança. Veja que o texto diz que é uma aliança. Ela tem a sua resposta, a sua origem
no passado, é um memorial, é para trazer a memória daquilo que ela já representou no passado, daquilo que você está fazendo no presente e da onde ela aponta para o futuro. Tem uma promessa, uma profecia de cumprimento profético. A celebração da ceia é tão sério que o texto diz assim: se você fizer isso de uma forma indigna, você é culpado da morte de Jesus. Em um outro texto, Paulo diz assim: de novo crucificam o Filho de Deus. Você sabe que na primeira vez que mataram o Filho de Deus, foi os religiosos. A lança que furou Jesus veio de Roma. Quem pregou aqueles cravos e pregou ele na cruz foram os soldados romanos. Mas Pilatos já havia dito que ele não queria fazer isso. Se dependesse dele, Jesus viveria. Mas os religiosos disseram não, ele tem que ser crucificado. Crucificam. E o texto está apontando para o nosso tempo, dizendo: por não saber, por não ter memória do que já aconteceu, do que está acontecendo, do que isso representa, porque é uma aliança, é um contrato, é um compromisso. É uma aliança porque todas as alianças que Deus já instituiu com a humanidade, todas foram quebradas. Essa é a última. Essa não é a tábua da lei, essa não é uma aliança de sal, essa não é uma aliança com um território. Esta é uma aliança que Deus veio até nós na forma humana e fez uma aliança conosco no seu sangue. Ele deixa claro que não existe nada maior do que isso. Não existe sacrifício maior. E se alguém quebrar da sua parte esta aliança, ele se torna réu, culpado da morte do Senhor. Aí alguém entende então que não é bom tomar a ceia. Só que quem não tomar a ceia, ele também já não tem parte com Deus. Esquece Deus. E quem não tem Deus, o que resta para ele é o diabo. Quem não tem esperança e fé do céu, o que sobra, o que resta, é o sofrimento eterno. Então, o texto está dizendo, é uma aliança, você deve fazer isso, porque todas as vezes que você comer esse pedacinho de pão e beber esse cálice, isso daí tem um significado profundo entre você e o seu Deus. Você era um maldito filho de Adão, mas no momento em que você entregou sua vida a Jesus e confessou ele publicamente no batismo, e por isso você participa da comunhão da ceia, a partir deste momento agora você é um filho de Deus em Cristo Jesus, e você celebra esta aliança, periodicamente, trazendo à memória quem você era, e o que você é pelos méritos de Jesus. E quem não faz? Olha, quem não faz, ou faz sem saber por que faz, ou faz de qualquer maneira, faz para o seu próprio prejuízo. Por causa disso, é que tem entre vós fracos espiritualmente, doentes espiritualmente, e mortos espiritualmente. É por isso. O motivo é esse. Porque eles não estão aliançados, a vida deles não está resolvida com Deus, a comunhão não está estabelecida, por isso eles adoecem, por isso eles enfraquecem, por isso muitas vezes eles morrem espiritualmente. Quem está me entendendo, diga amém. Então, antes da gente celebrar, vamos cumprir uma partezinha do que diz o texto. Vocês devem fazer isso em memória de mim. É um memorial. É um dia de você ativar a sua memória, a sua lembrança. Vocês vão lembrar da minha morte, e quando vocês comerem, vocês estão anunciando ela com este ato até que ele volte. Porque tem uma promessa dele voltar.
A ceia foi instituída por Deus no princípio. Ela era chamada de Páscoa. Em Êxodo 12 você vai encontrar Deus falando com Moisés pela primeira vez para celebrar a Páscoa. E Deus disse a Moisés que era para ser uma reunião muito séria, que o estranho não poderia participar. Ele está dizendo, gente que não faz parte da fé, da aliança, que não sabe o que está fazendo, não deve participar. E ele deveria fazer seguindo alguns cuidados. Ele deveria preparar o cordeiro, prendendo ele no 10º dia do mês de abril. O cordeiro que ia ser sacrificado, para lembrar, era um memorial, era para lembrar do cordeiro que eles mataram e passaram o sangue na porta, na casa do Egito, nas ombreiras das portas, na casa do Egito. Quando passou o anjo destruidor para matar o primogênito de tudo que vivia, na casa que tinha sangue na porta, o anjo passava por cima. A expressão passar por cima é igual a Páscoa. Passar por cima no sentido de poupar. Temos falado isso muitas vezes aqui. Quando o anjo chegava numa casa, não tinha sangue na porta, ali naquela casa morria o primogênito de tudo que tinha vida, dos homens e dos animais. Tendo sangue na porta, ele passava por cima, Páscoa. E Deus falou para Moisés, porque vocês foram libertos do Egito, e porque vocês obedeceram a ordem de Deus e mataram o cordeiro e pegaram o seu sangue e passaram na porta, e Deus deu livramento na casa de quem teve fé e na casa dos hebreus que fizeram isso, não houve morte. Agora vocês vão celebrar isso por estatuto perpétuo. Enquanto vocês existirem. Vocês vão explicar isso para os vossos filhos. E quando alguém perguntar por que vocês celebram a Páscoa, vocês vão lembrar do que aconteceu lá. E vão dizer para eles, nós éramos escravos e Deus nos libertou dessa forma. Foi o sangue que impediu a morte na família. E eles faziam isso anualmente. Anualmente, eles faziam isso até Jesus instituir para fazer quantas vezes quisesse. Mas a nação fazia anualmente. Esse cordeiro que morreu, que o sangue dele foi passado na porta, ele foi oferecido a Deus para isso. No 10º dia ele foi entregue, foi preso, foi examinado por 4 dias e no 14º dia ele foi morto. Isso é a história do povo hebreu, onde a Páscoa ou a ceia tem a sua origem. Israel celebrou essa Páscoa por mais de 1000 anos. Ela não era somente histórica, não era simplesmente um memorial, ela era também profética. Ela apontava para o seu verdadeiro cumprimento no futuro, que era o sangue de Jesus vertido na cruz, que na vida de alguém impediria a sua morte eterna. Não haveria anjo da morte na vida dele quando ele tivesse o sangue de Jesus que foi derramado no Calvário sobre a sua própria vida. Então aquela festa, ela era um memorial, ela tinha o seu sentido histórico, mas ela também apontava para o futuro, ela tinha o seu elemento profético. Amém, queridos? Quem está me entendendo, diga amém. Um belo 10 de abril, qualquer, cumprindo-se o tempo lá no relógio de Deus, está toda a nação trazendo o seu cordeiro para o templo, porque era regra, era lei, não era nem regra, era lei. Todo ano, 10 de abril, chegavam com os cordeiros, levava para o templo, os sacerdotes ou a família sacerdotal tinha o dever de examiná-lo por 4 dias, para ver se ele não tem defeito, se ele não é cego, se ele não é manco, se ele não tem algum problema. Depois de 4 dias de exames, o cordeiro está perfeito, ele está apto para ser imolado. Ele pode morrer e cumprir o cerimonial da Páscoa.
A cerimônia ela é tão importante que Deus falou para Moisés zerar o calendário quando ele celebrou a primeira Páscoa. Por isso Israel é a única nação no mundo que tem 2 calendários, um religioso e um civil. O civil, dizem eles, é a partir da criação de Adão. O religioso foi a partir da primeira Páscoa. Olha o significado do cerimonial. Deus falou assim, olha, será o primeiro dos anos e o primeiro dos meses. Começa a contar a partir de agora. Agora que vocês fizeram uma aliança com Deus, essa vai ser a primeira. Esquece o que passou. Começa a contar a partir de agora. Ano 1, mês 1. Da primeira Páscoa. Como eu disse, 1000 anos depois, num 10 de abril, está todo mundo trazendo o seu templo, o seu cordeiro para o templo, para ser examinado. Jesus já tem 33 anos de idade, já está pregando na Palestina, na Galiléia, na Judéia, por toda aquela região por 3 anos, e chegou o tempo em que Judas o traiu e ele foi preso. Enquanto o cordeiro estava sendo entregue para ser preso no templo, Jesus estava sendo preso também no monte, entregue por Judas. E começa ali o julgamento de Jesus. Ele foi julgado primeiro pelos escribas, depois pelos fariseus e saduceus. Depois ele foi julgado por Pilatos, que veio a público e disse, eu não vejo nele nada que o faça digno de morte. Enquanto o sacerdote está olhando o cordeiro no templo, está dizendo, ele não tem defeito. Jesus está sendo examinado e ninguém consegue acusá-lo de nada. Ele está sendo examinado também. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o que João Batista havia dito quando viu ele. Falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se alguém não entender o que Deus fez lá em Êxodo 12, ele não vai entender por que João disse que ele é o Cordeiro de Deus. Porque esse Cordeiro de Moisés, esse não tira o pecado do mundo. Ele encobria o pecado. Por isso, a celebração era chamada de expiação, expiar com X. Expiar quer dizer encobrir uma culpa para não punir. Não quer dizer que a culpa foi tirada, nem apagada, nem esquecida. Ela está encoberta. Está em aberto. Expiar é isso. Cobre o pecado da humanidade com o sangue do cordeiro, do animalzinho, que ele não tinha que morrer porque ele não pecou. Quem pecou foi o homem que o matou. Mas apresenta o sangue dele perante o Senhor e peça perdão dos seus pecados, e o Senhor vai encobrir o seu pecado por enquanto e não vai te levar a juízo até que você seja julgado. Se você teve o seu pecado removido definitivamente ou não. Então expiar era encobrir para não punir. João, quando viu Jesus, ele falou, olha o Cordeiro de Deus, esse tira o pecado do mundo. Esse não encobre, ele remove. A pessoa fica justificada diante de Deus, porque ela está em aliança com Deus, e a culpa que ele tinha foi para Jesus, e Jesus derramou a sua vida para que ele não precisasse dar a dele. Portanto, ele está livre. Ele está em aliança com Deus. Pilatos veio a público pela primeira vez e falou, olha, esse homem não fez nada que o faça digno de morte. Por que vocês querem matá-lo? Crucifica ele. Ele mandou ele para Herodes. Herodes esperava que Jesus fizesse alguma coisa grandiosa para os seus olhos. Ficou decepcionado com Jesus, porque Jesus não fez o que ele queria. Mandou de volta para Pilatos. Aliás, Herodes e Pilatos estavam em desavença. Voltaram a ter amizade no julgamento de Jesus. Mandaram de volta para Pilatos.
Pilatos, por mais 2 vezes, vem a público dizendo que Jesus não tinha feito nada que o fizesse digno de morte, querendo, do jeito dele, libertar Jesus da cruz. Era costume de soltar um prisioneiro por ocasião da festa, e ele colocou Jesus com um camarada que não tinha como escolher. Ele, um criminoso, violento, sanguinário, Barrabás, conhecidíssimo. Agora todo mundo vai escolher Barrabás. Quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus? Solta Barrabás. E Jesus crucifica. Eles queriam matar Jesus. Durante esse julgamento se deu os 4 dias. Enquanto o cordeiro estava sendo examinado 4 dias no templo, Jesus estava sendo examinado 4 dias pelas autoridades. E 3 vezes Pilatos veio a público e disse: ele não tem nada que o faça digno de morte. Mesmo assim ele morreu. Mas a nação estava cega. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está sendo pendurado numa cruz, enquanto está todo mundo celebrando a religião, matando o seu cordeirinho, porque esqueceram do seu elemento profético. Havia uma profecia nesta celebração. Essa cegueira espiritual vai trazer um banho de sangue na nação. Essa cegueira espiritual vai fazer a nação ser desterrada da sua própria terra e andar peregrinos pelo mundo por mais de 1000 anos. Um sofrimento incalculável virá sobre aquele povo. Porque durante o tempo da celebração da Páscoa, eles foram se perdendo. E em vez de celebrar a Páscoa com reverência, aquilo foi virando uma festa religiosa. Era um bom motivo para as pessoas encontrar os parentes no templo durante a Páscoa. Juntava-se Páscoa e Pães Asmos, eles ficavam numa festa de 8 dias. Era um comércio sem precedentes. Comprava e se vendia de tudo. E com essa preocupação de viver puramente o social da religião, com essa preocupação de viver o comercial da religião, e esquecendo da revelação profética da religião, da revelação, a nação se endureceu, e o Cordeiro de Deus veio, viveu, pregou, ensinou, e eles não perceberam. Enquanto Jesus estava morrendo na cruz do Calvário, o Cordeiro estava sendo imolado no templo. E ele veio para tirar o pecado do mundo, e ele veio para a própria nação. O texto está dizendo para nós a mesma coisa hoje. Está dizendo, hoje não se trata de uma nação com território, mas existe um povo que eles são chamados pela palavra de nação santa. Sacerdócio real, povo adquirido. Este povo, em todo o mundo, onde eles celebram a ceia, quem está entendendo o que está fazendo e sabe que é um dia de memorial, de aliança com Deus, é ele com o seu Salvador, é o sangue de Jesus sobre a sua vida, porque tinha o seu elemento histórico, tinha o seu elemento profético, mas tinha o seu elemento pessoal. Tem a ver com a vida de cada um, é uma aliança pessoal de Jesus, de Deus em Jesus com a pessoa que celebra a ceia. Quando eles se esqueceram de todo esse compromisso, a nação foi se perdendo. Por isso o texto diz, esta agora é uma nova aliança no meu sangue, e todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês vão fazer em memória de mim. Você vai lembrar daquilo que Deus já fez no passado, trazer na sua memória, no seu pensamento. Você não está sujeito ao tempo, você pode ir onde você quiser. Jesus disse, quando você for comer do pão e beber do cálice, você vai voltar lá no Calvário,
O seu pensamento, você vai lá no Monte Calvário. Você vai lembrar da minha morte. Aquele sangue derramado ali, se você perguntar por que o sangue dele está sendo derramado de uma forma tão cruel, por que Deus está permitindo? É para fazer uma aliança com você, no sangue dele. O sangue do cordeiro não protegia a casa de morrer o primogênito, esse sangue dele vai proteger você da morte eterna. O calendário da primeira Páscoa não era zerado? Era. A partir do momento que você tomar a primeira ceia com reverência a Deus, sabendo o que você está fazendo, esquece os anos passados. A partir dali você nasceu para a eternidade. Teu calendário foi zerado. Morreu ali um filho de Adão e nasceu ali um filho de Jesus Cristo, gerado pela palavra, comprometido com Deus no sangue de Jesus. Uma aliança eterna, uma promessa de Deus que repousa sobre a vida de quem celebra a ceia sabendo o que está fazendo. Por isso o texto diz, olha, não celebrar, você não vai ter vida em você mesmo. Celebrar de qualquer maneira, você se torna de novo um daqueles religiosos que mataram Jesus. Mas você vai matar Jesus de novo agora? Você vai matá-lo na sua vida. Quem me entendeu, diga amém. Não tem como matá-lo de novo para o mundo, mas tem como você matá-lo para você. E você vai ser réu. Quem sabe o que é réu? Diga amém. Réu. Num tribunal de Deus, réu. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós, quem será por nós? Então é um texto que ele não deveria nos assustar. Ah, eu vou matar o Filho de Deus na minha vida? Não, é um texto que fala que toda a crueldade que o homem possa sofrer na sua vida em relação à eternidade, Deus já assumiu para ele em Cristo Jesus. O derramamento de sangue foi dele. Ele decidiu dar a vida dele, é uma aliança de Deus com o homem no sangue do seu Filho. Ele falou, tudo que você tem que fazer agora é guardar isso vivo na sua memória. Que um dia você não tinha essa promessa, um dia você não tinha essa aliança, e se você não tinha o sangue do Cordeiro na sua vida, você estava condenado. É o que Paulo diz, nós não éramos povos. Para Deus nós não éramos nada, porque nós não tínhamos alianças, nós não tínhamos promessa, nós não tínhamos nada. Paulo diz, nem povo vocês eram, mas a partir de Jesus, ele vos fez povos, nação sacerdotal, nação que comparece diante de Deus, não para fazer indignamente, nem para deixar de fazer, mas saber que o que nos dignifica para participar da ceia, é o sangue de Jesus, é a sua comunhão com Jesus, é a sua comunhão com Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Eu acredito que eu não preciso ficar gastando tempo aqui para convencer você que a mesma coisa que o povo de Israel fez naqueles 1000 anos de cerimônia, foram esquecendo o verdadeiro significado da Páscoa, nesses 2000 anos depois de Jesus, a maioria não tem a menor ideia do que significa a ceia. Virou um culto que tem pão e vinho, pão e suco, virou um culto em que se fala de tudo, se faz de tudo, mas as pessoas perderam o elemento profético. Olha o prejuízo para Israel. Israel, quando perdeu a profecia da Páscoa, eles não viram que o Cordeiro veio, se revelou, cumpriu a sua missão, e eles o mataram.
E quando Pilatos perguntou, vocês vão matar ele? O que eu faço com o sangue dele? Olha, o seu sangue caia sobre nós. Caiu. Pilatos estava com medo de matar Jesus. Vai ser Roma que vai matá-lo? E o sangue dele, o que eu faço? Olha, o sangue dele, eles não sabiam que ele era Deus. O sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Você já deve ter lido e ouvido o que aconteceu em cumprimento a essa fala deles. Isso aconteceu com Israel porque eles rejeitaram o Cordeiro. Agora imagine quando voltar Jesus para buscar a igreja, que a trombeta soará, os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. O que acontecerá com os gentios, que assim como os judeus, perderam o cumprimento profético da Páscoa? E os gentios, que depois de saber tudo que já aconteceu com Israel, mesmo assim, deixaram Jesus morrer na vida deles. Ficaram com a religião, ficaram com cerimoniais. E quando a gente pergunta, mas e Jesus? Aí se fala de tudo. Cadê Jesus? Cadê o sangue do Cordeiro na sua vida? Cadê o sangue do Cordeiro? Eu não posso falar, não, eu vou na igreja, eu uso gravata, eu sou pastor, eu sou crente há 30 anos. Não, é uma aliança. É um contrato, é um compromisso, é um contrato entre duas pessoas. Quando uma pessoa não cumpre, a outra fica desobrigada. É um compromisso, é uma aliança. Deus com você em Cristo Jesus e você com Deus em Cristo Jesus. Por isso a palavra diz, quando você está comendo pão, você está comendo vida. Está comendo do corpo de Jesus que foi dado por você. Quando você está bebendo do cálice, você está bebendo do sangue que vai te justificar na hora que você precisar deste sangue na sua vida. Não é somente um memorial, não é somente um cumprimento profético, é também uma aplicação pessoal. Isso daí tem a ver com as portas da sua vida, tem que ter o sangue de Jesus Cristo sobre ela. E você tem que estar numa aliança com Deus. Comer deste pão e beber deste cálice, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Você come, bebe e sabe o que você está fazendo, porque você tem uma promessa na sua vida. Qual que é a promessa? Até que Ele venha. E quando Ele vier, se você não estiver em aliança? O que aconteceu com Israel, acontecerá muito pior com os gentios. Vem aí a grande tribulação, onde o mundo gentílico vai ver os horrores da grande tribulação, por ter, depois de tanto tempo, rejeitado o Espírito da graça de Deus. A Bíblia diz que por rejeitarem o Espírito da verdade, a revelação da verdade, o compromisso com a verdade, por gostarem do engano, da religião, Deus enviará para eles o espírito do erro. E a esse eles adorarão. Por rejeitarem na vida deles o Cristo, Deus enviará para eles a oportunidade deles conhecerem o anticristo. Por rejeitarem o Espírito Santo, conhecerão o espírito do erro. E o que está profetizado que virá sobre este mundo, não é nada agradável. São coisas horrorosas que as pessoas desmaiarão de horror na expectativa das coisas que sobrevirão. Sabe que as notícias do dia provocarão desmaio nas pessoas, conforme diz Lucas 21, na expectativa das coisas que virão. Porém, aqueles que estão em aliança com Deus já não estarão mais aqui. É a oportunidade que nós temos. De todas as vezes que nos reunirmos,
fazer isso diante do Senhor, em memória do que Ele fez por nós, como uma nova aliança no seu sangue, a maior de todas e a última aliança de Deus com a humanidade. Quem quiser se aliar, se aliançar, se comprometer com Deus, é a tua chance. Não haverá outra para os gentios, não. Quem me entendeu, diga amém. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém, queridos?